Mas se o senhor me permitir, eu gostaria de entrar num outro assunto um pouquinho mais religioso, filosófico agora, de uma questão que eu ouvi e tenho ouvido bastante por aí, sobre a questão de onde Deus está. E no sentido, inclusive, de Deus ser atemporal. Então eu vejo muita gente falando que Deus não está no tempo, né? Que o tempo não passa para Deus, que o tempo não faz, que não tem tempo, né? Onde Deus está, o Deus está fora do tempo. Aliás, é essa frase que muitos falam. E eu não consigo enxergar o sentido disso, até porque isso não está escrito na Bíblia. Né? O que está escrito na Bíblia é que o tempo, é o que a gente percebe, que dá a entender, é que o tempo passa diferente para Deus. Então, 1000 anos para uma pessoa, para Deus pode parecer um dia. Então, coisas assim está citado. Mas não fala que Deus está fora do tempo, em lugar nenhum. Até porque se você está fora do tempo, se não existe tempo, não existe ação. Deus não poderia fazer nada. E se ele fizer, o fato de ele fizer já implica em tempo. Porque se não há tempo, não tem ação. Não tem como ter ação sem tempo. E isso que eu tenho essa dúvida. Deus está fora do tempo? Existem nas escrituras alusões a uma ideia de que há uma realidade fora do tempo, antes dos tempos. Ok. Existem várias ideias que é uma ideia revolucionária de fato. Sim. Você imaginar um ser atemporal, e devo dizer, a atemporalidade é diferente da eternidade. Muitas pessoas dizem que Deus é eterno, mas eu digo que ele é atemporal. Qual é a diferença do atemporal para o eterno? Que o eterno jamais subverterá a ordem passado, presente e futuro. Sim. Para o atemporal, essa ordem não se aplica. Ele consegue andar no tempo, o atemporal. O atemporal, para ele, o tempo é uma dimensão sobre a qual ele exerce domínio. Ele não está submetido à dimensão temporal. Ele se movimentaria no tempo como a gente se movimenta no espaço. E o espaço e o tempo são indistinguíveis, digamos assim, e ele está fora do espaço-tempo, e quando ele, teologicamente falando, resolve ingressar no espaço, há uma limitação brutal, não só espacial, mas temporal. Então, a vinda de Deus na pessoa de Jesus Cristo, de acordo com João 1 e João 1,14, é uma limitação no espaço e no tempo. Agora, deixa eu lhe responder mais especificamente. A ideia de Deus atemporal pode ser vista logo na primeira linha da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque esse verbo criado, o hebraico baró, dá a ideia de uma criação a partir do nada. Então, é o que no latim ficou conhecido como creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Esse verbo bará é um verbo muito econômico na Bíblia. Desculpa, está exatamente dessa maneira? Criar a partir do nada? Não, está bará, em hebraico. Ah. Aí a interpretação de bará aceita a possibilidade de criação a partir do nada. Certo. A essa interpretação se deu o nome de creatio ex nihilo, criação a partir do nada em latim, deu esse nome. Esse verbo bará, que é diferente do verbo yatsá e assá em hebraico, que não é criar a partir do nada, mas é criar a partir do que já existe. Sim. Como você moldar algo. Um pintor que pinta uma obra, ele cria uma obra belíssima, mas a partir da tela e do pincel e da tinta que já existem. Mas o verbo bará é um verbo criar a partir do nada, que exige um agente tão poderoso, que só Deus pode ser sujeito desse verbo. Então, esse verbo está em 3 situações no capítulo 1 de Gênesis, sabe? Que é Gênesis 1:1, que é o que eu lhe falei, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:21, que fala da criação dos animais almáticos, isso tem implicações na evolução. E Gênesis 1:27, que fala da criação do homem, tem implicações na evolução também. 1:27. O senhor acredita na evolução? Eu acredito na evolução, mas não acredito na capacidade da evolução de gerar ganho de complexidade. Entendi. Um processo evolutivo de seleção natural, mas mutação aleatória existem. O que eu não acredito é que ele é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de você ter uma passagem de uma ameba de milhões e milhões de anos chegar a um ser humano. Certo. Mas é um outro assunto que a gente pode conversar. Certo. Certo? Então, nesse aspecto aqui do bará, que Deus teria criado o espaço, a matéria, o tempo, nós temos, se a causa que criou o tempo, ela tem que ser atemporal. Portanto, a Bíblia, sim, faz menção, nos termos em que eu estou expondo, a uma causa atemporal. É que não necessariamente a causa que criou o nosso tempo, se considerar que a gente está num universo, e esse universo é o espaço-tempo, não necessariamente ela precisa ser temporal. Imagina que no futuro nós tenhamos a capacidade de criar outro universo, inclusive fora do nosso. Esse outro universo a gente vai criar espaço e tempo.
Então vai ter o início de um tempo, como teve pra gente, e nós não precisamos ser seres atemporais para criar isso. Então o que eu tenho dificuldade é o seguinte, do ponto de vista físico, é quando se fala a frase, Deus está fora do tempo. Ele Deixa eu talvez só- esteja... Perdão, à Não, vontade. só uma observação Sim. muito importante sobre a sua Claro. colocação, se o senhor me permite. Não, a vontade, o senhor tá aqui pra isso. Pronto. Essa ideia Ah. de que há um universo anterior no qual o nosso universo foi criado, Sim, ou a ideia de que há multiversos, sim, são ideias que estão intelectualmente no campo das possibilidades. sim. Mas não há nada neste universo que indique isso. Nenhuma. É uma questão de Nada, fé. nada. Então, tá certo. Mas não é questão de fé. Se não tem nenhuma evidência, se o senhor concordou que não tem nenhuma evidência, Sim, mas Se não várias tem- coisas não tinham evidência e a lógica nos levou a ela. mas Né? tem que ter uma premissa com evidências para, a partir da lógica, você terá conclusões válidas. Mas tem evidências. Por exemplo, tem um argumento que eu uso, é o seguinte. Me fale qualquer coisa na existência, nem no universo, na existência, qualquer coisa, que exista só Deus, que exista um do seu próprio do seu tipo. Por exemplo, qualquer coisa que a gente conhece, uma lua, tem várias, um planeta, tem vários, uma estrela, uma supernova, um buraco negro. Não existe nada que a gente conheça que existe um do seu tipo só. Por que o universo vai ter um só do seu tipo? A catalogação não é um elemento que existe na coisa em si, mas que nós impomos. Sim. Eu posso dizer que o senhor é um exemplo de uma coisa de só um tipo. Não Por tem ser um outro indivíduo. Leozão. Não, Não tem posso outro dizer- Leozão. Sim. pra ele. Não tem. Não tem. O senhor mesmo é um exemplo que o senhor está pedindo. Mas o Agora- outro universo também seria outro. Mas é do mesmo tipo, mas entendeu? Não tem evidência. Eu entendi. O senhor pode crer, eu não Claro, tô contra. Sim, Eu só estou lhe dizendo que é uma crença que não está baseada em evidências, mas pode sim, crer. a gente não tem nenhuma, realmente. Isso. Lógico, você tem algumas especulações. Como eu não gosto disso, quando você vê, por exemplo, o mapa da radiação de fundo do universo, tem lá uns pontos, falou, aqui pode ser um ponto que tocou, que um outro universo tocou. Eu não acredito nisso, tá? É, Eu e não outro- acredito. e Mas eu acredito em outros universos. Fique à vontade. Mas nós estamos juntos num ponto. Sim. Não há evidências e outro Nenhum, claro. E ainda Nenhuma. não há, concorda? Nem sei se é possível a gente ter. Isso. E lhe digo mais, É. isso não soluciona a questão de Deus. Porque Claro, ele pode criar vários universos. pronto, se para a existência de um universo Sim. nós já chegamos à conclusão de que é preciso uma causa, para a existência de inúmeros universos, isso não soluciona Claro, a falta. Tem que ter muito mais uma causa Sim. para criá-los. Mas eu não quero refutar Deus, não. A coisa que eu mais quero é a existência de Deus. Pois é. É. Muito Mas, bom, mas muito eu, bom só, eu só me incomodo assim, Deus, em qualquer lugar que ele esteja, se ele está agindo, tem tempo. Pode ser que não seja o nosso. Pode ser que ele seja atemporal, no sentido de ser uma dimensão onde ele possa travegar, ou onde ele até possa vivenciar todo o tempo de uma vez só, mas que tem que ter tempo, tem que ter tempo. Não da forma que nós definimos o tempo. Tudo bem. A atemporalidade é uma existência que é difícil de entendermos, mas chegamos a ela pela questão de que o tempo, ao que parece, foi criado, veio a existir com o universo. Então, se na física nós chegamos à conclusão que o tempo veio a existir com o universo, existe uma dimensão fora desse tempo. É nela que Deus está, porque ele é a causa do tempo. Não só do tempo, mas da matéria, do espaço, Sim. das próprias leis da natureza. É um erro muito comum das pessoas acharem que as leis são prescritivas. Sim. Mas não são, elas descrevem o que já existe. Sim, claro. A lei não faz com que a matéria se comporte da forma que ela está descrevendo. Não. A lei é uma descrição da forma como a matéria misteriosamente está se comportando. É a matematização da realidade, é o que a gente faz. A realidade já existia. O que é algo incrível. O senhor concorda comigo? Sem dúvida. Por que a realidade se comporta matematicamente? Não há nada na matéria que nos diga isso. É previsível. Isso é maravilhoso, ser A previsível. previsibilidade, Isso. não só a previsibilidade, mas o fato de que a forma que ela se comporta aqui é a mesma forma que ela se comporta em Londres, Sim. no Japão. Então, as leis, a universalidade das leis e a previsibilidade decorrente dessas leis é algo que não se explica do ponto de vista da matéria. Isso eu acho mágico, inclusive. Isso é legal conversar com uma pessoa que tem conhecimento, né?